A paz do Senhor, Shalom. Deus abençoe as irmãs que estão aqui comigo. Deus abençoe vocês que vão assistir pelo YouTube. Hoje vamos para a nossa 8ª aula. E vamos tratar um tema bem controverso e confundido nos dias de hoje. Vamos falar sobre santificação. Vamos compreender esse termo, o que ele significa. Vamos entender um pouquinho mais sobre a palavra santo, referente a Deus, e santo referente a nós. O que significa sermos santos? Quando eu falar, eu sou santo, o que significa isso? Será que significa que eu não tenho pecado? Será que é isso? Vamos descobrir. Se a Mansada falou alguma coisa, eu não te ouvi, que está fechado o microfone. Amém. Vamos lá, então. Santificação, vivendo uma vida separada para Deus. O que nós aprendemos até agora? Nós aprendemos sobre o Evangelho. Estamos estudando sobre o Evangelho. Nós aprendemos que o Evangelho ele vem de Deus, ele é sobre Cristo e se encontra na palavra. Aprendemos que o Evangelho é o único meio do homem se chegar a Deus através do Evangelho. Não tem outra forma. Porque o Evangelho ele fala a respeito de Cristo, da obra da cruz. Falamos sobre o novo nascimento. O novo nascimento ele vem do alto. Ele é uma nova vida que Deus coloca dentro de nós. É a semente que João fala na sua primeira carta. É o Espírito Santo. Nós aprendemos sobre regeneração. Nós sabemos, repetimos várias vezes durante todas essas aulas, que a salvação é pela graça, é mediante a fé, que a necessidade de arrependimento é a nossa parte e a fé. E agora vamos falar aí, também falamos sobre os frutos da regeneração. E a santificação, ela é um fruto. A santificação, ela é um sinal claro, nítido, de alguém que nasceu de novo. Nós vamos esclarecer 3 confusões muito comuns no dia de hoje. Primeiro, santidade de Deus versus santificação do homem. Santificação versus consagração momentânea. Unção espiritual versus vida santificada. Eu quero que você que está me assistindo entenda que o Evangelho, esse módulo, o Evangelho versus o verdadeiro Evangelho versus falso Evangelho, ele é um módulo que eu abranjo um resumo de tudo. E depois nós vamos tratar cada doutrina separadamente, vamos aprofundar em cada uma. Vamos entendê-la melhor, vamos compreender. Para que amanhã alguém chegar para você e pedir justificação da sua fé, você vai ter como explicar por que você é salvo, por que você crê, o que Jesus fez por você na cruz. Porque essa história que Jesus morreu por mim na cruz é muito vaga. Ele não morreu por mim na cruz. Na cruz ele me justificou, me redimiu, me comprou com o sangue dele, tomou sobre ele meus pecados, ele acolheu, Deus tirou o pecado do mundo. Na cruz ele imputou pecados meus nele e ele imputou a justiça dele em mim, no ato de crer da fé, que chama-se justificação, que é o coração do Evangelho. Cristo é o centro, a justificação é o coração. É algo que, se eu não entendo, como é que eu posso garantir que eu sou salvo? Por que eu sou salvo? É na justificação que você compreende, entende, pega uma base para você entender o porquê a salvação é pela graça. E nós vamos estudar. Nós vamos pegar, como se nós fôssemos pegar o Evangelho e fôssemos destrinchar ele. Essas são as doutrinas fundamentais da fé.
Você compreende isso? Muito importante essa compreensão. Então, vamos lá, então. Uma coisa que nós já estudamos, já aprendemos, que o pecado separa o homem de Deus. A Bíblia diz que todos os pecados e destruídos estão da glória de Deus. Nós já aprendemos isso. Isso é muito claro já. E que o homem não consegue se salvar sozinho. O homem não se salva. Ele precisa de um salvador. Por isso que eu não salvo ninguém. Se eu não consigo salvar nem eu mesmo, lá vai eu salvar os outros, né? Eu sou apenas uma seta que aponta para Cristo. Essa é a grande verdade. Sou só uma seta. Sou só alguém que aponta através da pregação do Evangelho. Buscando amar as pessoas com amor ágape, expressando Cristo para as pessoas dessa forma. Então, nós já aprendemos que a salvação ela é algo exclusivo de Deus. Agora, olhe o que diz Romanos, capítulo 3, versículo 24. O mesmo texto que diz que não há um justo sequer, que não há ninguém que busca Deus, ninguém que o entenda. Olha o que diz agora para mim. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, nós fomos justificados gratuitamente pela graça. Tito 3,5. Não por causa dos nossos atos de justiça, não porque nós fazemos alguma coisa, mas por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. E Tito vem e completa esse texto para nós, de Romanos, e diz que nós somos, não é pelos nossos atos de justiça, mas devido à misericórdia de Deus, à graça de Deus, que Ele nos salvou e nos regenerou pela renovação do Espírito Santo em nós. Então, a justificação é um ato de Deus, não é conquista humana. É algo que eu quero aprofundar muito com vocês, muito. A salvação não é o ponto final. Não é eu sou salvo e acabou. Hoje nós temos uma linha de igrejas que pensam dessa forma. Eu sou salvo, pronto. Acabou, fui salvo. É pela graça. Não tem mais nada que se fazer. Salvação é o ponto inicial de uma nova vida. Porque aonde existe salvação verdadeira, existe santificação. Não tem como não ter. É impossível uma pessoa dizer que ela é salva se não tiver na vida dela santificação. Porque a palavra nos diz que o resultado da justificação é santificação. É resultado, é uma consequência de eu ter sido justificado. É uma obra do Espírito Santo? Sim. Você lembra lá de Ezequiel 36, que nós lemos que o Senhor vai nos dar um novo coração? E esse coração aqui, ele está relacionado com minha vontade, com minha inclinação. Então, agora que eu nasci de novo, eu vou ter uma inclinação diferente. Eu vou ter uma vontade, um impulso diferente. Antes era para o mundo. Agora é para Deus. Você consegue entender isso? E aqui entra a santificação. Uma coisa que bagunçaram demais. Bagunçaram muito. Muito. Eu, particularmente, já entrei em... Assim, eu não discuto, eu evito discussão de temas polêmicos, eu evito... Entendeu? Assim, o tempo que a gente vai perder para discutir coisas, nós vamos pregar o evangelho. Eu creio nisso. Vamos usar esse tempo para pregar o evangelho, para falar do amor de Deus, para falar da graça de tornarmos filhos de Deus. Eu penso assim, mas há coisas que extrapola. A pessoa virar e falar para mim assim, hoje eu estou me consagrando porque eu vou pregar. Hoje eu estou me consagrando porque eu vou orar. Eu vou dirigir o culto.
Sabe, umas coisas assim, distorceu o sentido dessa palavra. Distorceu totalmente ela, tá? Consagração e santificação, nós vamos entender que é uma coisa só. É a mesma coisa. Nós vamos entender o porquê disso. O que isso significa? O que a palavra está dizendo para nós, como cristãos? Vamos lá. Santidade de Deus. Isaías capítulo 6, versículo 3. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terra está cheia da sua glória. Serafins cantando. Você pode ver que Jesus, ele usa muito essa tática, né? De verdade em verdade te digo. Em verdade te digo. Quando o judeu ele repetia 2 vezes a mesma palavra, ele estava dizendo para você, preste atenção. Isso é importante. Aí, quando ele vem agora, o judeu vem e ele fala para você, santo, santo, santo. Ele está dizendo para você assim, ó, isso que eu vou te dizer é muito importante, é fundamental o seu relacionamento com Deus. Ele é 3 vezes santo. Ele é absolutamente separado do pecado. Deus não tem comunhão com o pecado nenhum. Nenhum. Deus é distinto de toda a sua criação. O que significa isso? Significa que nada que Deus criou, nada se compara a ele. Nada. Você entende? Isso que é a palavra santo referente a Deus. 1 Samuel 2:2. Não há ninguém santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha alguma como o nosso Deus. Então não há. Não tem ninguém, nada nesse universo todo criado por Deus que seja santo como ele. Não estou referindo aqui a Jesus ou ao Espírito Santo, não. Já existiam antes do universo. Estou falando do universo criado. Deus não evolui moralmente. Deus não melhora. Deus é perfeito. Por isso que ele é santo. Perfeito em tudo. Ele não erra, não falha em nada. É impossível Deus falhar, impossível ele errar. Quando eu digo que ele é santo, isso tem que vir na minha mente. Preciso compreender. É impossível ele deixar de amar. É impossível o amor dele ondular. Uma hora ele ama muito, outra hora ama pouco, uma hora ama, outra hora não ama, igual nós. Porque ele não é ser humano, ele é santo. Então, quando nós entendemos a palavra santidade, compreendemos a extensão dela, que Deus é santo, a gente vai ter reverência. Eu, particularmente, estou falando de mim, eu não ponho minha Bíblia no chão, e eu não ponho nada em cima da minha Bíblia, porque ela é a palavra de Deus. Eu não ponho nada. E não ponho ela no chão também. Não ponho. O Alcorão para o muçulmano é santo. Eles não põem em qualquer lugar, não põem nada em cima, não põem no chão e levam com eles. Os jovens andam com o Corão levam até para a escola. Eu tive a graça de conhecer missionários, né? Provavelmente um chamado Eliseu, que ele era professor no Egito. Então, leva para a escola, para dizer, ó, sou muçulmano, é santo. Respeito, irmã Sara, é isso mesmo. Respeito com a palavra. Ora, hoje, né, jogam ela, um descaso, não esquecem na igreja, né? Vai pro culto, esquece, é incrível, né? Esquece. Agora vamos lá. Santificação relacionada com o ser humano, com o homem, tá? Significa separado para uso exclusivo de Deus, dentro de um processo progressivo. É evidência de salvação.
bom? É evidência de salvação. A palavra consagração, ela vem quando Moisés é orientado a separar as coisas do tabernáculo para Deus. Aí Deus vira e fala, olha, são coisas santas. Os sacerdotes, coisas santas, são santos, são consagrados ao Senhor. Era aquilo que só poderia ser usado para Deus, para mais nada. É daqui que vem a palavra consagração ou santificação. Naquela época, separado para Deus eram os utensílios do templo. Hoje, eu sou o templo. Então, se os utensílios são santos, separado, consagrado para uso somente para Deus, você imagina nós. Sério, imagina nós. Fomos comprados por alto preço, preço de sangue, para pertencermos a Deus. Por isso não devemos fazer mais a nossa vontade. Nós somos comprados. Quando nós entendemos a palavra santificação relacionada a nós, nós compreendemos isso. Hebreus 12, versículo 14, na tradução da Bíblia Viva, diz assim: esforce-se para viver em paz com todos e para serem santos. Ou seja, separados para uso exclusivo de Deus. Se esforcem. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Sem viver uma vida separada para uso exclusivo de Deus, ninguém verá o Senhor. Ah, irmão, cuidado com a obra aqui, é obra santa. Peraí, mas então é uma obra separada para Deus. Então tá, qual é o objetivo de uma obra separada para Deus? Expressar a Cristo. Cumprir o ID, fazer discípulos, expressar o amor. É uma obra separada. Né? Então temos que entender essas pequenas coisinhas, é muito importante. Tá, aqui a Comunidade Cristã e Ciências do Caminho Veredas Antigas é uma obra consagrada a Deus. É uma obra para uso exclusivo de Deus. Então, quem é o presidente dela? Quem que é que vai tomar? Quem que manda? Quem que toma direção? O Espírito Santo. É simples. É ele. Então, precisamos entender essas coisas, porque a gente fala coisas tão sem direção, muito vaga. 1 Pedro, versículo 15 e 16 diz assim: mas assim como é santo aquele que os chamou, sede santo vocês também, em tudo que fizerem, pois está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Não, eu acho tão legal aqui que Pedro ele usa no original um jogo de palavra que é muito interessante. Aqui, Pedro está dizendo o seguinte, ó, olha, eu vou traduzir para você, o original para você, ó. Assim como é separado do pecado, distinto do mundo, aquele que te chamou, que vocês também sejam separados e distintos do mundo em tudo que vocês fizerem. Pois está escrito, como ele é separado, sejam vocês também separados. É isso que Pedro está dizendo aqui. Pedro não está dizendo separado segundo Deus ser santo 3 vezes. Não é no mesmo sentido que Isaías estava falando lá. Quando se refere a nós, é isso que está dizendo. Devemos ser separados, distintos do mundo. Agora, olha só. Olha que interessante. A consagração é um processo. Está relacionado com a inclinação do nosso coração. Porque, segundo lá em Ezequiel 36, diz que o Senhor vai nos dar um novo coração,
vai colocar o Espírito dele dentro de nós, e nós vamos andar e obedecer às suas leis. Está escrito, né? Romanos 12, de 1 a 2. Pastor Mateus gosta desse versículo, ele gosta de falar esses 2 versículos. Portanto, irmão, rogo-vos pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo. Olha só, portanto, irmãos, eu rogo que vocês se ofereçam. Estou aqui, Senhor. Eu sou o sacrifício agora. Sacrifício não é eu ir no culto, não é dar dízimo, não é dar oferta, não é ser obreiro, não é ser pastor. Não, isso não é o sacrifício. Esse agora sou eu. Eu sou o sacrifício. Sacrifício vivo, santo, ó, separado, que agrada a Deus. Este é o nosso culto racional. Aí ele vem e continua. Por isso, não se moldem ao padrão do mundo. Por que que não? Por que que eu não posso me moldar ao padrão do mundo? Por que que eu não posso ter o padrão do mundo na minha vida? Por quê? Porque eu sou separado para agradar a Deus. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possa experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gente, eu podia pregar 2, 3 horas só em cima desse versículo. Sério, Mansandra? Eu podia pegar só esse versículo aqui e destrinchar ele. Eu ficaria 1 hora, 2, 3 horas aqui só falando dele. Só nesse versículo. Só nele. Porque, olha só, todo mundo quer experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Mas Paulo separa esse versículo em 2 partes. Primeira parte, ele fala para mim assim, ó, Charles, olha só, ofereça o seu corpo como sacrifício vivo para Deus, separado e agradável a Deus. Se você fizer isso, Charles, ele vai para a segunda parte. Você vai experimentar o quê? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para você viver a boa, agradável, perfeita vontade de Deus, você tem que viver separado para Ele. Para Ele. Aí, a irmã Santa pergunta para mim assim, pastor Charles, não me fala para mim o que eu tenho que fazer para viver separado para Deus. Eu vou falar para a irmã Santa, irmã Santa, está perguntando para a pessoa errada. Primeira coisa que tem que perguntar para a Bíblia. E o segundo é para o Espírito Santo. Porque ele sabe o que Deus escreveu para você, ele sabe o que Deus escreveu no livro dele. Está lá no Salmo 139, versículo 16. Ele sabe o que Deus quer que você faça. É ele que sabe, eu não sei. Eu não sei. Por isso que o véu foi rasgado. Novo vivo caminho foi criado. Você tem liberdade de acesso ao Pai agora, para conversar com Ele, para ouvi-lo, buscar direção. Eu não sei. Eu tô lutando aqui para descobrir o da honra para a minha vida. Estou batendo uma batalha aqui. Entendeu? Então, não sei. Eu posso orar junto, clamar, jejuar, né? Sim, mano. Só vamos conhecer tendo intimidade, Mansandra. Muito bem. É isso mesmo. Legal. E essa consagração não é só dia de culto, não. Não é só porque eu vou pregar. Não, agora eu fui consagrado pastor, eu vou. Não, é a vida inteira. É tudo. Não é momentos isolados. Aqui nós criamos a grande confusão. Aqui nós criamos a grande confusão. Por isso que muita gente não está vivendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não está vendo por causa disso aí. Porque as pessoas estão buscando, sabe, no homem, na religião, aquilo que só Deus pode te falar. Clame a mim, te responder-te-ei. Coisas grandes e ocultas que não sabe. Buscar-me-eis e me acharei. Quando buscar de todo o vosso coração, diz o Senhor, serei achado de vós. Então, é o nosso papel buscar. É orar, clamar.
eu entender, compreender a vontade do Senhor. E agora nós vamos para uma outra confusão. Uma outra confusão. Eu vou te dar uma notícia para você. Unção não substitui santificação. Unção não te protege na guerra espiritual. Esquece, não te protege. Tá? É outro erro que cometem enorme aí. Achar que o diabo tem medo de quem tem unção. Não tem, não. Essa unção que eu estou falando é que nós estamos vendo aí no meio religioso hoje. Essa unção, que eu estou falando dela aqui, preste bem atenção. São os dons. É isso que eu estou falando. O diabo não tem medo de quem tem dons. De maneira nenhuma. Boa pergunta, irmã Sandra. Depois eu vou responder essa pergunta. Guarda ela aí que nós vamos responder depois, tá bom? A irmã Sandra, a irmã Leila aí, ó, guarda aí, que é unção, depois eu vou responder ela. Ó, vocês vão descobrir que é totalmente diferente do que vocês aprenderam. Vamos lá. Dá vontade de responder agora. Irmã, unção. Lucas 4,18. Lucas 4,18. Não tem. O que é unção? Lucas 4,18. O que as pessoas confundem hoje? Elas confundem a unção do Antigo Testamento, que as coisas eram ungidas com óleo, com aspergir de sangue, e eram consagrados, tá? Para a obra do Senhor. Eram separados para a obra do Senhor, para o uso de Deus. Ok? Presta atenção. Se você pegar a Bíblia, você vai perceber que a unção com óleo era para reis. Não vai ver profeta sendo ungido com óleo. Não vai ver nenhum apóstolo sendo ungido com óleo. Não vai ver esse tipo de coisa. Você vai ver só utensílios do templo. Ou reis eram ungidos com óleo. Você vai ver isso, tá? No Novo Testamento, então presta atenção, o que serviria o óleo? Tira o rei, esquece o rei. Serviria o óleo, serviria para quê? Para separar algo para Deus, tá? Então, a unção com óleo era para separar algo para Deus. Hoje, a gente acha que a unção... Deus derramou unção, começa a falar em línguas. Não, não tem isso na Bíblia. Entendeu? Agora, a Bíblia diz para mim o resultado de ser ungido. A Bíblia diz agora como que eu sou ungido e separado para o uso de Deus. A Bíblia diz para mim como isso acontece agora. E ela diz para mim quais são os sinais disso. Ela diz para mim quais são os sinais disso. Vamos ler? Lucas 4, versículo 18. Diz assim, ó. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu. Ó, quem que unge agora? Espírito Santo. Ele que unge, ele que consagra, ele que separa. É ele que faz isso agora. Para quê? Olha só para quê. Para pregar o evangelho aos pobres. Ó, propósito, pregar o evangelho. Vamos continuar? Ele enviou-me para curar os quebrantados de coração. Olha o propósito da unção agora. Para pregar liberdade aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade o oprimido, e pregar o ano aceitável do Senhor. Não é para pregar o tempo de que você vai para o inferno, não. É o ano aceitável. Agora é tempo de conversão, de se arrepender dos pecados, de se voltar para Deus em Cristo Jesus. Então, o pessoal confunde. Acha que
Ter unção é falar em línguas. Gente, vai um monte de gente ouvir de Jesus, a partir de mim não conheço vocês. E que usaram os dons. Está escrito na Bíblia. E no Novo Testamento. Não é no Antigo, não é no Novo. E Jesus que fala isso. Tá? A unção não substitui santificação. Ó, eu vou explicar algo para você que já me questionaram muito. Ou seja, já passou meia hora que eu comecei já. Passa muito rápido, gente. Voa o tempo. Deixa eu explicar uma coisa para você. O pessoal confunde demais, tá? Unção não substitui santificação. Deus pode usar alguém em pecado? Pode. Pode sim. E usa. Na Bíblia ele já fez isso várias vezes, tá? E usa. Por que, Charles? Ele faz isso por amor à igreja. Não é por causa da pessoa. É por causa da igreja. Entendeu? Ah lá, a jumenta falou. E ninguém colocou ela no templo, ninguém colocou um véu sobre ela, colocou a roupa de sacerdote nela. Ela falou. Saul foi atrás de Davi para matar Davi. A Bíblia diz que o Espírito tomou ele e começou a profetizar. Mas ali foi uma repreensão de Deus. Era Deus dizendo para ele: você está errado e eu estou te pedindo você de fazer o que você vai fazer. Eu não estava provando Saul, não. Ali foi uma repreensão de Deus. A unção não te protege contra ataque espiritual, não. Acha que você está dentro de um culto, fazendo atos religiosos, você está pregando, orando, que Satanás não vai poder tocar em você, que você está fazendo a obra de Deus. Onde está isso na Bíblia? Agora, a Bíblia diz que ele que está em Cristo, o inimigo não toca. Não é estar em uma denominação, não é estar em algum título, fazendo alguma coisa. Eu não diz isso. É, Jesus fala que está cheio de unção, minha irmã. Aí vê os sinais aqui, ó, acabamos de ler. Guarda aí, minha irmã, decora esse versículo, Lucas 4,18. Decora ele. Aí Deus vai falar assim, eu estou cheio de unção. Ah, tá. Então vamos ver. Vamos ver se ela vai pregar o evangelho. Vamos ver se ela vai anunciar o ano aceitável do Senhor. Vamos ver se ela vai estar de acordo com o princípio bíblico aqui. E diz para mim o que é unção. Tá? Vamos ver. Vamos ver o que o Espírito Santo vai me guiar para o próximo módulo. Qual vai ser o próximo módulo que o Espírito Santo vai me conduzir? Quem sabe? Vai orando aí, quem sabe seja dons e ministérios. Aí eu vou falar sobre dons e ministérios. Aí, né, vamos ver a luz da Bíblia. O que é dons e o que é o ministério e quais são os seus propósitos? Cada um tem um propósito definido. A Bíblia é o único instrumento no mundo, no universo inteiro, que ela determina até como o Espírito Santo tem que agir. Ela diz qual é o limite do Espírito Santo. O que ele pode e não pode fazer. Jesus, ele viveu no limite das escrituras da época. Então tá aqui, ó. É isso que determina o que é unção. Isso determina o que cada dom, como deve ser usado e para que deve ser usado. É isso aqui, ó. Não é homens, ministério, nem pessoas. O pessoal confunde. Olha como que a unção não é proteção contra ataques espirituais. Tiago 4,7. Portanto, se submetam à vontade de Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Então, qual que é? Qual que é a arma para Satanás ele não me ataque, ele não chegue perto de mim? Me submeter à vontade de Deus. Resistir ao diabo. Resistir à tentação, às setas dele. Santificação. Submeter-se à vontade de Deus é o quê? É me separar para uso exclusivo de Deus.
a santidade. É um processo na nossa vida. Nós vamos descobrindo a vontade de Deus para nós. Boa, perfeita e agradável. Vamos descobrindo ela. E vamos vivendo ela. Vamos andando nela. Entendeu? A primeira já está revelada para nós, né? Portanto, ide e pregar o evangelho a todas as criaturas e fazer discípulos de todos os povos. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e vos ensinando todas as coisas segundo o que eu vos tenho dito. Está aí, ó. A vontade está aí. Vontade de Deus. Amai uns aos outros como eu vos amei. Está aí a vontade de Deus. Amarás a Deus sobre todas as coisas, toda a sua força, todo o seu entendimento, todo o seu pensamento. Só ele chegará, só ele servirá. Está aí a vontade de Deus. Está aí. Quer conhecer mais a vontade de Deus? Tendo ousadia por entrar pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, que foi aberto, foi rasgado o véu do Santo do Santo. Agora todos nós temos acesso. Essa vontade de Deus, acesso, relacionamento com Ele, intimidade com Ele. Quer mais vontade de Deus? Eu posso dar mais vontade de Deus para você ainda. Mais vontade de Deus para você ainda. Que você seja enraizado nele. Que você esteja firme na videira. Com intimidade, relacionamento. Quer mais uma vontade de Deus para você? Dou mais uma para você aí, ó. Somos filhos de Deus. Identidade de filhos. Você é filha, você é filho. Ué. Vontade de Deus. Olha quantas vontades de Deus que a Bíblia revela para nós. Quantas? Mas a maioria não está vivendo a vontade de Deus, sabe por quê? Porque está buscando no homem. Está buscando no homem conhecer a vontade de Deus. Está buscando no homem. Você quer ver a armadura de Deus? Você quer ver a armadura de Deus? Nós não vamos ler sobre ela agora por causa do tempo. Tá bom? Já está, estou terminando já aqui, porque o tempo está passando. Olha, cada peça representa a vida espiritual alinhada com Deus. Verdade, justiça, evangelho, fé, salvação, palavra. Pode ler lá. O cinto, o peitoral, as sandálias do evangelho, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada que é a palavra. Mas aí é outra coisa. É uma outra coisa que eu questiono muito também. Muito isso aí. A armadura fala de caráter espiritual. A armadura fala de uma vida separada para Deus. Entendeu? Para a gente terminar aqui, para nós finalizarmos, e depois podemos continuar aqui com as irmãs fazendo perguntas, tá bom? Eu paro de gravar e as irmãs podem fazer perguntas. Escuta, olha o que Jesus ele fala. Presta atenção. Mateus 7, 22 e 23. Esse é um texto também que vocês me ouvem falar muito dele, porque eu quero mostrar que uma coisa é você viver separado para Deus, em obediência a Ele. Outra coisa é os dons. A pessoa pode ter os dons e não está usando para a glória de Deus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome nós expulsamos demônios? Não realizamos muitos milagres? Então lhe direi claramente: nunca conheci vocês. Afastem de mim, vocês que praticam a iniquidade. Olha só, praticam o mal, não andam na minha vontade. Jesus ele vira e fala: por que vocês me chamam de Senhor se vocês não fazem minha vontade? Ele fala isso. A unção que todo mundo quer, porque manifesta poder. Santificação manifesta relacionamento com Deus. Caráter de filho. Sinal de filiação. Amém?
Mas vamos terminar, vamos parar aqui. Vou repetir para você. Unção pode manifestar poder. Como Deus te usa. Nossa, ó. Você ora, pessoas são curadas. Não sou contra ninguém ser curado, não. Presta atenção. Não sou contra milagres e maravilhas, não. Tá? Isso é sinal de quem crê. Né? Mas eu sou contra quando isso vem sem santificação. Porque sem santificação, revela que a pessoa não tem comunhão com o dono da vinha. Se você não tem comunhão com o dono da obra, eu te pergunto, será que você está fazendo a obra que ele quer? Fazendo da forma que ele quer, do jeito que ele quer? Será que você está usando os dons que ele te deu como ele quer? Então, guarde isso para você. Unção manifesta poder. Santificação manifesta intimidade com Deus. É um sinal de filiação. Amém? Que Deus me abençoe e abençoe vocês em nome de Jesus, né? Cada um de vocês, abençoe meus irmãos da comunidade cristã, Essência do Caminho e Veredas Antigas. Agradeço por esse momento. E nós vamos parar aqui e com certeza as irmãs têm pergunta para fazer. Vamos ficar mais uns 15, 10 minutinhos aqui para responder as perguntas, tá bom? Então, você que vai parar de me ver agora, a paz do Senhor, shalom, que Deus te abençoe e nos veremos na próxima aula em nome de Jesus.